Boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Azevedo, em nome da BPI e do CSD, do Centro de Solução de Disputas da BPI. Dou as boas-vindas ao nosso evento de hoje sobre arbitrabilidade e direito autoral. Vocês devem estar estranhando a minha presença aqui, eu não estava na chamada original, e, infelizmente, a Karen Klemp, que seria uma das palestrantes da nossa noite, teve um problema pessoal e não pôde comparecer, e aí, então, solicitado pelo Manuel, Dr. Manuel Joaquim Pereira dos Santos, que faria a mediação deste evento. Eu estou trazendo a minha colaboração aqui neste papel, farei a abertura, a condução dos trabalhos, algumas provocações aí para os nossos ilustres palestrantes, e também as perguntas que os senhores, porventura, tiverem e quiserem nos passar aí pelos meios usuais. Nesse anúncio também, então, faço a referência de que o Dr. Manuel Joaquim Pereira dos Santos, então, passa de mediador para nosso expositor, no lugar da Karen, juntamente com a presença que já havia sido anunciada do nosso amigo Dr. Cláudio Lins de Vasconcelos. Sem mais delongas, eu faço uma breve abertura assim, do nosso evento, destacando a sua relevância. Acredito que o tema da arbitragem em propriedade intelectual talvez seja um dos temas mais caros para a nossa atuação, mais relevantes para quem diariamente enfrenta os dramas dos litígios em propriedade intelectual nos tribunais, no corpo judiciário, onde tantas vezes enfrentamos o desconhecimento da matéria, enfrentamos processos que são extensos, com recursos que se somam e que fazem com que a disputa se prolongue por muitos anos, às vezes inclusive eliminando a efetividade prática dos direitos que são buscados. Também enfrentamos a dificuldade de se ter um julgador que naturalmente é um generalista, porque precisa enfrentar uma ampla gama de temas, e sendo os nossos processos em propriedade intelectual, mas notadamente em direitos autorais, talvez menos usuais do que outras temáticas, nem sempre eles são os mais prestigiados para fins aí de prioridade de julgamento. Também enfrentamos questões, dificuldades talvez até no convencimento de aspectos técnicos muito específicos que refogem ao dia a dia de um julgador generalista. São muitas as mazelas de quem litiga propriedade intelectual, mesmo com todos os avanços que o judiciário tem buscado e desenvolvido nos últimos anos. Então, ir atrás de alternativas que sejam mais eficientes, que entreguem de uma forma mais adequada, como hoje nós referimos essas soluções, como a própria arbitragem, em especial, é um tema do maior interesse da comunidade da propriedade intelectual. E foi justamente por isso que esse tema foi proposto e que o CSD, então, dentro das suas atribuições de ser um palco adicional e um palco alternativo ao judiciário, inclusive para a condução de litígios em propriedade intelectual, seja através da arbitragem, seja através da mediação ou do procedimento para nomes de domínio, que também é hoje administrado de acordo com as regras do Sistema Administrativo de Conflitos da Internet. Então, é também papel do CSD provocar esse debate, trazer essa reflexão sobre essas ferramentas e os seus limites também, por que não? Nós certamente teremos hoje aqui falas que endereçarão as conveniências da arbitragem em especial, que é o nosso foco, para a solução de conflitos
em direitos autorais, mas também, certamente, aparecerão algumas limitações que são próprias ao Instituto da Arbitragem e que investigaremos como se refletem especificamente nos direitos autorais. Para tratar desses temas, então, temos dois dos principais especialistas que temos aqui no país, eu posso dizer isso com tranquilidade, e se tivemos aqui uma perda muito importante da Karen, que certamente poderá se somar a nós em outras iniciativas no futuro do CSD e da BPI para tratar temas como esses. Por outro lado, ganhamos a participação do Manuel, que, como o Cláudio, é uma das principais referências, não só em arbitragem, mas, em especial, em direitos autorais. Então, acho que não teríamos como ter nomes melhores para falar dessa intersecção entre essas duas temáticas. A nossa dinâmica, então, vai ser de uma primeira fala do Cláudio, por 15 minutos, e depois seguida da manifestação do Manuel, e logo em seguida, então, teremos as perguntas. Eu inicio com uma breve apresentação do Cláudio. O doutor Cláudio Lins de Vasconcelos é advogado, doutor em Direito pela UERJ, mestre pela Universidade de Notre Dame e bacharel pela UFBA. Ele é professor do mestrado profissional em Economia Política da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio. Membro do Conselho Empresarial de Economia Criativa da Firjan, entre outras posições, foi secretário da Economia da Cultura do Ministério da Cultura, assessor adjunto de Assuntos Internacionais do Ministério da Justiça e consultor do Banco Mundial. Cláudio, eu imediatamente passo a palavra para você, deixo a apresentação do Manuel para antes da sua fala, que logo seguirá a sua. Por favor, Cláudio, a palavra está com você. Muito obrigado, meu caro Rodrigo, pela gentil apresentação. Muito obrigado, meu caro Manuel, meu mestre, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com nossos colegas da BPI, ainda mais para discutir um tema que eu acredito que cresceu muito de relevância ultimamente, que é a arbitragem em direito autoral. Acho que essa relevância ela surge a partir do momento em que o próprio mercado de mídia se transforma, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que a internet, a digitalização dos meios de produção e distribuição, principalmente de conteúdo, seja audiovisual, obras musicais ou qualquer tipo de conteúdo artístico, literário, claramente, depois da internet, houve uma multiplicação das janelas, né? Uma multiplicação das oportunidades de consumo, né? E com isso também veio uma desterritorialização, né? Se as obras artístico-literárias nunca foram muito afeitas a fronteiras, né? Elas já naturalmente já não são muito afeitas a fronteiras físicas. Com o advento da internet, a desterritorialização se transformou numa realidade, né? Primeiramente na ponta do consumo. A gente tem hoje o consumo de mídia mundial, enfim, praticamente todos os países do mundo têm acesso a pelo menos alguns dos grandes players do mercado de streaming de vídeo, por exemplo, mercado de streaming de música, e isso atomizou a cadeia de consumo, né? Então, antes a mídia era territorial, a mídia sempre foi territorial na sua forma de agir, né? Você licenciava as coisas para determinado território, a televisão era territorial, né? Mesmo depois, na televisão por assinatura, ainda assim era uma lógica muito territorial. Essa lógica está em plena transformação nesse momento, então houve, de fato, uma multiplicação das oportunidades de consumo. Isso faz com que uma empresa sediada em um país qualquer, pode ser nos Estados Unidos, o Brasil, qualquer outro país, ela provavelmente terá, principalmente as multinacionais, ela terá provavelmente clientes e relações de consumo em todo o mundo. Mas não apenas na ponta de consumo ocorreu essa desterritorialização.
né? O mercado de mídia também se desterritorializou na ponta da produção, na cadeia de produção. Então, hoje é comum, por exemplo, que uma série que vai passar num portal de streaming, como Netflix, como Amazon Prime, como qualquer outro portal de streaming, é muito comum que essa série seja criada em um determinado país, produzida em outro país, contendo conteúdo de diversas origens, tudo feito e produzido sob encomenda de um portal ou de um canal ou de uma plataforma sediada em um terceiro país, e isso será consumido no mundo todo. Quer dizer, isso amplia muito as possibilidades de conflito de lei no espaço, né? Isso amplia muito a possibilidade de que uma mesma empresa tenha, ao menos em potencial, ao menos potencialmente, a perspectiva de ter que litigar em diversas jurisdições diferentes, cada uma com sua legislação processual, cada uma com sua legislação substantiva, cada uma com sua cultura jurídica. Então, se litigar em propriedade intelectual já é naturalmente um ambiente menos previsível, porque por tudo que o Rodrigo falou na introdução, é um tema ainda muito cifrado, é um tema muito especializado, que não faz parte do repertório da maior parte dos generalistas. Então, se já é um complicador natural se litigar em propriedade intelectual dentro do seu próprio país, você imagina o que é a perspectiva de você ter que litigar em dezenas de países. E, nesse caso, o que me parece é que a arbitragem, ou os métodos alternativos ou adequados de solução de controvérsia, eu acho que eles aparecem como uma possibilidade de dar um pouco mais de previsibilidade para esses negócios. Porque é claro que quando há uma diferença muito grande de poder econômico entre os players, muitas vezes um deles consegue impor o foro, e aí coloca o foro na sua sede, e com isso consegue ter um pouco mais de controle sobre o que pode acontecer. Mas nem sempre isso é possível, né? E muitas vezes essa eleição de foro também pode ser questionada em outros lugares, né? Dependendo do assunto, né? E dependendo das regras de conflito de lei no espaço desse próprio país. Então, eu acho que a arbitragem ela pode surgir, e me parece que ela surge como uma alternativa para evitar que os principais atores do mercado global de mídia, desse novo mercado global de mídia, tenham que lidar com a insegurança jurídica de potencialmente litigar em diversos países, e isso tudo vai, obviamente, interferir nos custos, nos riscos, nos custos e no preço dos serviços, em última etapa, em última análise, prejudicando o próprio mercado e o próprio consumidor. Então, a primeira reflexão que eu colocaria aqui para a gente conversar é essa, quer dizer, a arbitragem, até que ponto a arbitragem, que é o foco da nossa conversa hoje, pode representar um elemento de estabilidade de regras para este mercado cada vez mais desterritorializado. E, a partir daí, novos desafios surgem, né? Porque, independentemente da legislação de regência, muitas vezes o árbitro vai ter que lidar com questões de conflito de lei no espaço, ou seja, questões de direito internacional privado, né? Eu vou dar um exemplo que é um exemplo clássico. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma obra feita sob encomenda, ela já nasce sob titularidade originária do encomendante, a menos que o contrato diga de forma diversa. Ou seja, se for um work for hire, né, se for um contrato, uma obra sob encomenda, então basta este contrato para que a titularidade já seja originariamente do encomendante. Nos países de tradição civilista, como o Brasil, não é assim. A gente sabe que é preciso que haja uma cessão expressa. Vamos numa situação em que um árbitro brasileiro, aplicando mesmo a legislação brasileira, seja obrigado a decidir se aquele contrato de trabalho, de obra sob encomenda, pode ou não prevalecer e tem ou não o condão de determinar a titularidade daquela obra, mesmo que nós apliquemos a lei brasileira.
esse é um ponto que sempre pode colocar, né? Para ser um pouco mais claro. Se o juiz brasileiro procurar nesta negociação um termo de cessão específico, o juiz não, o árbitro brasileiro procurar nesse negócio específico um contrato de cessão da obra, cessão dos direitos patrimoniais sobre aquela criação para o encomendante, ele pode não encontrar. Em não encontrando, o que ele faz? Ele aceita o negócio jurídico original como válido, sendo que ele foi válido lá no país onde ele foi feito, ou não, ou se aplica à legislação brasileira. Porque a regra de conexão tradicional no mundo da propriedade intelectual, a gente sabe, por força do direito oral, por força do artigo 5º, inciso 2 da Convenção de Berna, é a lex loci protectionis, né? Ou seja, a lei do lugar da proteção, a lei do país onde a proteção é buscada. Só que isso geraria, então, esse dilema, né? Se alguém busca proteção no Brasil em uma obra feita sob encomenda no exterior, como é que a gente faz? A gente aplica a regra de lá ou aplica a regra de cá? A comunidade de direito internacional privado, internacional, a comunidade acadêmica internacional que lida com essa matéria, já deu algumas dicas, deu algumas pistas, né? Recentemente, o European Max Planck Group on Conflict of Laws, ou seja, o grupo europeu do Instituto Max Planck para Direito Internacional Privado, Conflito de Leis, sugeriu que contratos de obras sob encomenda, quando analisados em jurisdições civilistas, sejam equiparados a termos de cessão universal dos direitos patrimoniais de autor. Ou seja, o grupo propôs que houvesse uma equiparação entre os dois sistemas. Sempre que houvesse um contrato de obra sob encomenda firmado em um país anglo-saxão, ele teria nos países civilistas a mesma validade de um contrato de cessão universal. Ainda mais recentemente, a International Law Association lançou um grupo de guidelines chamado Kyoto Guidelines on IP, on Intellectual Property and Private International Law, e eles chegaram a uma conclusão parecida. Eles falaram assim, olha, eu acho que o melhor é utilizar a lei com a conexão mais próxima da matéria, e essa geralmente é o lugar onde a obra é feita, onde a obra é produzida, onde todos os contratos de produção são feitos. Então, de uma certa forma, então, acho que nós temos um tema que é atraente, né? Um assunto que é atraente para o mercado de mídia, atraente porque pode reduzir, eventualmente, incertezas. E a questão é, a legislação brasileira tradicionalmente abraça a arbitragem em direito autoral. Não é nenhuma coisa nova, né? Tem na nossa lei agora, depois da reforma de 2013, a nossa lei de direitos autorais tem todo um sistema interno dentro do próprio Ministério de solução alternativa de conflitos, inclusive com arbitragem, mediação e tudo mais. Isso não é novo. Na lei antiga também, o Manuel vai lembrar, o Conselho Nacional de Direito Autoral, ele tinha entre as suas atribuições o de fazer a mediação e a arbitragem também de conflitos em matéria autoral. E olha que isso a gente está falando da década de 70, né? Portanto, antes da lei de arbitragem. Então, não é um assunto novo, a arbitragem em direito autoral na legislação brasileira. Não é um assunto novo, é um assunto antigo, tradicional. Quer dizer, e a legislação brasileira é simpática e acolhe, né, os meios alternativos de solução de controvérsia, não apenas na lei de arbitragem, mas no próprio Código de Processo Civil. A jurisprudência é totalmente favorável a isso também. Então, a questão que fica é, já que o marco normativo, o marco regulatório, o marco normativo da propriedade, da arbitragem é favorável à arbitragem em direito autoral no Brasil, por que é que se usa tão pouco a arbitragem em direito autoral no Brasil? Eu acho que esse é o ponto e esse é o desafio. Porque a arbitragem, a gente sabe, e aí eu já vou me encaminhando para minhas considerações finais, dessa fala inicial, a arbitragem ela pressupõe um determinado ambiente de negócios, né, em que os atores se entendem como parte de um mesmo ambiente, não querem
que eventuais disputas pontuais afetem o próprio negócio, o próprio mercado. Muitas vezes é só um problema pontual que dois parceiros querem resolver, mas não, nem por isso. A amizade é a mesma, a gente continua fazendo negócio. Então, acho que a arbitragem ela surge, ela tende a ser mais abraçada em um ambiente em que o mercado está mais maduro e está disposto a manter a estabilidade das relações, apesar dos conflitos pontuais. E não fazer com que cada conflito seja um rompimento que dure anos, porque é isso que acontece, infelizmente, no mercado de mídia brasileiro. A gente tem diversos casos famosos que se estendem por muitos anos, às vezes por décadas, como, por exemplo, o caso do João Gilberto, com aqueles discos iniciais, lá que a gente até tratou num evento aqui do CSD também, há um tempo atrás. Quer dizer, imagina, aquilo ali devia ter sido, se fosse uma arbitragem, já teria sido resolvido há muito tempo e aquelas obras já teriam cumprido não apenas sua função econômica, como sua função social, porque as obras literárias e artísticas elas são importantes não apenas como bens econômicos, mas principalmente como bens simbólicos. Então, a questão que fica é como a arbitragem pode contribuir para a saúde e a previsibilidade desse mercado. Obrigado, Cláudio, pelas considerações iniciais. Certamente nós vamos querer aprofundar aí diversos dos pontos que você já nos sinalizou aqui de interesse e de possíveis, eu não diria oportunidades, mas talvez campos de desenvolvimento para o direito autoral dentro da arbitragem. Vou deixar para explorar alguns deles depois da fala do Manuel. O Dr. Manuel Joaquim Pereira dos Santos é justamente o nosso coordenador do CSD, do Centro de Solução de Disputas da BPI, é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde recebeu o título também de mestre em Direito, com uma dissertação especificamente sobre direito autoral, chamada A Proteção Autoral da Obra Jornalística Gráfica, e possui também o título de doutor em Direito, com uma tese que também endereça questões autorais, tratava da proteção autoral de programas de computador. O Dr. Manuel é também mestre em Direito Comparado pela School of Law da New York University, é professor do programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual na FGV Direito de São Paulo e professor no curso de especialização em Direito e Tecnologia da Informação do Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP. Como já mencionei, então, coordena o nosso CSD, a BPI, e é diretor especificamente da nossa Câmara de Arbitragem, então, qualificando talvez como ninguém mais poderia estar para endereçar os temas do nosso interesse hoje. Manuel, estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Muito obrigado, Rodrigo, por essa amável apresentação. Muito obrigado a todos que estão nos prestigiando hoje com a sua audiência. Para nós do CSD, a BPI é muito importante, como o Rodrigo já mencionou, tratar dessas questões que são fundamentais dentro da arbitragem em propriedade intelectual. E esse evento de hoje é mais um daqueles que nós estamos fazendo, tratando especificamente sobre temas focados em arbitragem nos diversos institutos da propriedade intelectual. Agradeço também aqui a presença do Cláudio, que nos honra muito aqui, ajudando esse debate de hoje. Eu quis separar para essa minha fala inicial o que eu diria que são, na minha opinião, 4 questões que eu acho relevantes para o tema da arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos autorais. Aqui focando, obviamente, o aspecto da arbitrabilidade objetiva, né? Não o aspecto da arbitrabilidade subjetiva, ou seja, das partes que podem submeter a disputa à arbitragem, mas sim das questões que podem ser arbitradas, essas questões que são arbitráveis. E eu vejo
que a primeira questão que eu acho relevante aqui é a questão da aplicação de normas de ordem pública. E isso é muito importante, porque a legislação de direitos autorais, por ser uma disciplina protecionista, ela requer uma aplicação maior de normas de ordem pública. Todos nós sabemos disso. A nossa legislação, ela tem essa visão de assegurar uma proteção especial para o autor, como reconhecido até pelo Supremo Tribunal Federal, e isso pode afetar essa questão da arbitrabilidade, né? Alguns doutrinadores, como, por exemplo, o Lucas, eles restringem a aplicação da arbitragem em direitos de autor por entender que os princípios de ordem pública acabam afetando a arbitrabilidade objetiva. E isso, vamos dizer, de certa forma, é já um aceno à questão que o Cláudio mencionou, né? Por que a gente não tem tido por que as disputas envolvendo direitos autorais não têm sido assim tão importantes em termos de arbitragem, né? E é o que esses autores dizem, né? Que a arbitragem em direito autoral normalmente não é tão abundante quanto em outras áreas, e isso seria explicado justamente por essa questão da aplicação de normas de ordem pública, né, que, de certa maneira, afetaria. Na verdade, não afeta, porque a existência de questões de ordem pública, por si só, não afeta a sujeição da disputa à arbitragem, porque apenas determina a observância das normas cogentes. Quer dizer, se a lei, essa disciplina de direito de autor tem várias normas de ordem pública, ou normas imperativas, isso não impede que as questões sejam arbitráveis, só determina que essas questões de ordem pública têm que ser obedecidas, né? A nossa própria lei de arbitragem dispõe que as partes podem escolher livremente as regras de direito aplicáveis, desde que não haja violação da ordem pública. Então, nesse primeiro ponto, eu diria essa questão da prevalência das normas de ordem pública ou do interesse de ordem pública na legislação talvez justifique um pouco essa relutância ou esse aspecto de refratário para a adoção da arbitragem, mas é injustificado. A segunda questão, essa eu acho já uma questão mais crítica no caso do direito autoral, é a questão da existência ou não, né, de direitos disponíveis de uma maneira geral. Como a gente sabe, o direito de autor compreende direitos patrimoniais, esses geralmente disponíveis, mas compreende os direitos morais que, pelo contrário, são legalmente definidos como inalienáveis e irrenunciáveis. Como a arbitrabilidade objetiva é centrada no conceito de direito patrimonial disponível, há uma tendência de considerar que os direitos morais não se enquadram no conceito de direito patrimonial disponível e, portanto, não haveria arbitrabilidade objetiva quando a disputa envolvesse direitos morais. Ora, também aqui eu acho que o endereçamento não seria propriamente esse, né? O fato dos direitos morais serem inalienáveis e irrenunciáveis não significa, por exemplo, que a lei vede negócios jurídicos que envolvam direitos morais de autor. Pelo contrário, a nossa lei, por exemplo, expressamente admite, no artigo 49, quando fala que a reprodução da fotografia poderá ter alterações se houver o consentimento, o acordo do autor. Então, você vê que pode haver um ajuste envolvendo o exercício da faculdade de direito moral. E o Oliveira Ascensão tem até um comentário muito importante. Ele diz, olha, a qualificação de um direito como pessoal ou moral, né, não impede que seja possível de restrições voluntárias. Na verdade, é a mesma situação dos direitos de personalidade, como o direito de imagem, em que se admite que o direito de personalidade sofra uma limitação temporária, desde que não seja permanente e geral. Isso é o que o José Joaquim Calmon de Passos chama de disponibilidade relativa, ou seja, a possibilidade da parte, mediante convenção, restringir, ajustar o exercício do direito. Ou seja, o fato é que existem, como se sabe, direitos indisponíveis que admitem transação. A transação, nesse caso,
não se opera com relação ao direito em si, que permanece indisponível, mas sim com relação à execução de obrigações ou ao ajuste de situações relacionadas com esses direitos patrimoniais ou com as consequências patrimoniais decorrentes do exercício do direito. O Carlos Carmona, grande doutrinador, especialista em direito arbitral, ele fala exatamente isso. Ele trata, por exemplo, dos direitos de família, que, como todos sabem, são indisponíveis. E ele fala, por exemplo, que as consequências patrimoniais de direitos na órbita do direito de família, como, por exemplo, o quantum dos alimentos devidos, podem ser transacionados e são, portanto, arbitráveis, ainda que o direito a alimentos não seja transacionável em si, quer dizer, ou seja, ele é inegociável. Então, eu entendo que a gente poderia, no primeiro resumo, dizer que os direitos morais eles não são sujeitos a uma indisponibilidade absoluta. O que eles são, na verdade, aquilo que José Joaquim Camões de Passos chamou de relativamente disponíveis, ou seja, uma indisponibilidade relativa. O que, então, já nos leva à terceira questão que eu acho fundamental aqui, seria, bom, então, se assim é, que matérias envolvendo direitos morais poderiam ser submetidas à arbitragem? Como eu disse, há quem afirme que nenhuma disputa que envolva questão de direito moral seria arbitrável. Eu entendo que não, muitos também entendem que não. Aí, no meu modo de ver, a questão, como a gente vê, é saber se isto, nós estamos falando de um direito ou de uma restrição, vamos chamar assim, que é impeditiva do ajuste da autonomia da vontade, ou seja, ele não admite nenhuma disponibilidade, ou é limitante, ou seja, uma indisponibilidade relativa. Ora, como nós já mencionamos anteriormente, a existência de negócios jurídicos sobre direitos morais é admitida. Portanto, a gente vê que é possível transacionar, é possível estabelecer restrições, como nos direitos de personalidade, desde que limitados, desde que temporários, para não terem a natureza de uma renúncia ao direito. Então, se assim é, as disputas envolvendo direito moral de autor podem decorrer justamente de conflitos relativos ao exercício dos direitos, ou seja, aos ajustes contratualmente estabelecidos. E se há uma cláusula relativa ao exercício do direito, como, por exemplo, a autorização do autor para uma modificação da obra, e depois há uma disputa sobre o que foi feito, isso, na minha opinião, poderia ser arbitrável, porque decorre do ajuste que foi feito entre as partes. Da mesma forma, eu entendo que, assim como o professor Carmona se referia às consequências patrimoniais desses direitos, dos direitos do âmbito de família, poderiam ser arbitráveis, eu entendo, por exemplo, que, havendo uma infração e havendo uma discussão sobre a indenização do dano moral, por exemplo, isso também eu entendo que seria arbitrável. A fixação do dano moral, por exemplo, eu entendo que isso é uma consequência... É verdade que a gente diz que o dano moral é extrapatrimonial, mas, na verdade, ele tem uma expressão monetária num certo sentido. Então, eu entendo que existem questões realmente que podem ser arbitráveis e que envolvem o exercício do direito moral. Então, não compactuo da opinião de que nenhuma disputa que envolva uma questão de direito moral não seja arbitrável. A última questão, e aí tem um pouco a ver também com o ponto que o Cláudio mencionou há pouco, né? É quando a disputa é internacional, que é exatamente o que o Cláudio estava mencionando, né? O fato de haver uma disputa internacional que envolve, então, diferentes pessoas de diferentes países e ordens jurídicas de diferentes países pode suscitar uma questão importante, até porque não é só o Brasil que imprime a disciplina do direito de autor a prevalência de normas de ordem pública, né? Outras legislações fazem o mesmo, como a francesa, como a alemã, eles imprimem a sua disciplina jurídica a prevalência de normas de ordem pública. Aí a questão pode ser talvez um pouco mais complexa. Por exemplo,
a doutrina aí, a jurisprudência francesa, como eles atribuem ao direito moral realmente esse caráter de uma questão de ordem pública, eles tendem a aplicar, inclusive, a lei do local, que é um problema que o Cláudio justamente estava mencionando, quer dizer, é a lex protectionis ou é a lex originis, né? E, por exemplo, na França, houve um litígio, de um caso chamado Houston, que implicava justamente ou na aplicação da legislação dos Estados Unidos ou na aplicação da legislação francesa, e a disputa estava lá na França. E foi aplicada, na verdade, a lex protectionis, né? A lex do local, a lei do local, se entendendo justamente que há uma prevalência. Ou seja, nós podemos ter esse problema, eventualmente, num caso de arbitragem, onde, como eu já mencionei no início, né? Quer dizer, a nossa lei, e isso é um aspecto positivo, resolve o problema que o Cláudio falou, de que lei eu aplico, como é que eu dou estabilidade, certeza jurídica à relação. A lei de arbitragem permite que a parte escolha. Porém, tem as normas de ordem pública que têm que ser respeitadas. Então, tem aí veja como é, no fundo, importante. Quer dizer, a questão da ordem pública aí, na definição da lei aplicável, ela acaba voltando também. Estava no primeiro ponto que eu falei e agora está no segundo ponto. Então, eram essas 4 questões que eu acho assim, extremamente relevantes dentro do tema da arbitrabilidade objetiva das disputas envolvendo direitos autorais. Eu quase nada falei de direito patrimonial, porque o direito patrimonial, exceto aqueles casos onde existe a inalienabilidade e irrenunciabilidade, ele é, em todos os demais casos, um direito disponível, né? Então, o problema tem sido muito mais no direito moral, embora não só, do que no direito patrimonial. Bem, eu agora acho que essa fala inicial fica por aqui, aí vamos para o nosso debate. Obrigado, Manuel. Eu acho que tanto na fala inicial do Cláudio, como agora na sua complementação aí, que eu acho que eu vi muita complementariedade entre as duas manifestações, mas transpassa para nós ouvintes aqui uma percepção de que a legislação brasileira é favorável, é francamente favorável ao uso da arbitragem e dos meios alternativos de solução de controvérsias, meios adequados em geral, né? A lei de arbitragem é um diploma que parece ser alinhado às melhores práticas internacionais. Até agora há um movimento de uma possível reforma, com muita controvérsia em torno dessa reforma que está sendo proposta, mas, de outro lado, o próprio CPC incentiva o recurso à jurisdição não estatal. A lei dos direitos autorais, como mencionado pelo Cláudio, pelo Manuel, ela prevê o uso de mecanismos de mediação e arbitragem, de acesso público, como via de solução de disputas. Quer dizer, tendo todo esse ambiente favorável e tendo, inclusive, uma jurisprudência que, em especial, através do STJ, tem reforçado, STJ e STF, tem reforçado a validade da via arbitral. Por que vocês compreendem que esse instituto ainda não se desenvolveu tanto quanto talvez nós esperássemos, especificamente em propriedade intelectual e em direito autoral? Eu deixo a pergunta aqui aberta a ambos, não sei se Cláudio, que falou ali por primeiro, se deseja fazer algum comentário a respeito. Não, eu acho essa uma questão fundamental, porque, a uma primeira vista, tem tudo a ver, né? Em princípio, é uma alternativa perfeita, atraente, mas tem algumas questões que podem dificultar. Eu acho que tem algumas questões que são específicas do mercado de mídia brasileiro, da forma como as relações e principalmente os conflitos se desenvolvem. A própria noção de um mercado de economia criativa, um mercado de economia da cultura no Brasil é nova. Esses diversos preços, uma gravadora não se sentia parte do mesmo mercado de uma produtora audiovisual. Eles não se sentem parte do mesmo mercado. Uma editora também não.
E dentro da própria editora, ou dentro do próprio meio do mercado fonográfico, audiovisual, editorial, dentro do próprio mercado, os diversos elos da cadeia produtiva, muitas vezes, desenvolveram ao longo dos anos uma relação de desconfiança e até animosidade. O exemplo da música é mais evidente, porque muitos dos conflitos que geraram as associações de gestão coletiva da música já foram amplamente relatados na literatura, e há uma longa história sobre esses conflitos, né? Então, acho que há muitos conflitos latentes dentro do mercado, há uma certa desconfiança. Todo mundo acompanhou no início ali, já tem lá uns 10 anos aproximadamente, um pouco mais de 10 anos, todo mundo acompanhou a CPI do ECAD, né, que ocorreu no Congresso, e não foi a primeira, tá? Houve outras ao longo de outras épocas. E nessa CPI do ECAD ficou evidente ali que, olha, o compositor não confiava na sua associação, que tinha problemas com a outra associação, e isso acabava transformando o ambiente num ambiente de desconfiança mútua que não é muito favorável a cláusulas arbitrais em contratos, né? Porque quando você tem um ambiente, para a arbitragem surgir como uma opção natural, é preciso que as partes estejam interessadas em resolver conflitos de forma mais amigável possível, da forma menos conflituosa possível. Isso exige uma certa maturidade, um apreço pela continuidade das relações, apesar dos conflitos. Eu acho que esse é o ponto. Um outro ponto também, que ajuda a explicar por que a arbitragem não é tão utilizada no Brasil em matéria autoral, é porque é um procedimento ainda relativamente sofisticado, e as pessoas acham que é um procedimento caro e que não tem mesmo hábito de recorrer a esse tipo de mecanismo. Os atores internacionais desse mercado, quer dizer, os agentes de mercado de atuação internacional, eles sim. Inclusive, muitas vezes há cláusulas de arbitragem nos seus contratos, principalmente dos players globais, mas aí quase sempre escolhem uma Câmara de Arbitragem Internacional, ou de seu país, ou até, às vezes, conseguem impor o foro judicial de seu país por uma questão de diferença de poder econômico. Então, eu acho que existe um desequilíbrio muito grande de poder entre os atores. Acho que a arbitragem também pressupõe isso, né? um certo equilíbrio entre as partes, né? que no mercado de mídia brasileiro não é fato. Então, eu diria que eu colocaria isso na conta principalmente da cultura. E uma outra questão que eu acho importante é que, como é um ambiente muito conflituoso, a maior parte dos agentes enxerga o judiciário como um último recurso, né? Como o último bastião, o primeiro e último bastião para procurar no momento de um conflito. E o fato da arbitragem ou do procedimento arbitral não ter, por exemplo, um grau de recurso, pode ser um elemento de insegurança para determinados players, infelizmente, né? Dependendo do tipo dependendo da situação em que esse player está. Se você junta isso com o fato de que há varas especializadas na matéria no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitas vezes o agente de mercado brasileiro olha para esse conjunto de coisas e acaba quase que invariavelmente parando no Poder Judiciário. Manuel, não sei se você quer trazer algum comentário a respeito desse contexto, e em especial do papel das cláusulas nos contratos, né? Porque talvez o momento mais fácil para se discutir o tema é antes do conflito acontecer, né? Talvez durante a etapa negocial a gente costuma dizer que a cláusula arbitral é a cláusula da meia-noite, porque ela é feita lá no último instante, quando todos já estão cansados, e muitas vezes não abertos a avaliar aí, alternativas à solução usual do judiciário. Eu não sei se você quer enfatizar um pouquinho aí o papel da cláusula ou outro aspecto que possa explicar aí por que não temos mais arbitragens em direitos autorais. Eu gostaria de mencionar antes um outro aspecto, vou endereçar a questão da cláusula que você muito bem colocou, mas antes eu queria fazer uma colocação inicial, que é a seguinte. Eu entendo que, talvez, na questão, em geral, de direito autoral, nós temos um problema aqui do incentivo, né? O que a gente sente na negociação
da cláusula de arbitragem ou da discussão sobre o procedimento arbitral é uma questão do incentivo. O Cláudio mencionou muito bem que quando nós temos contratos internacionais, sendo contratos internacionais, há um incentivo natural para a escolha da cláusula da Convenção de Arbitragem. Por quê? Porque, na verdade, já há uma preocupação inicial com relação ao conflito que pode haver entre ordenamentos jurídicos diferentes e como isso vai ser aplicado pelo julgador. Então, a arbitragem começa a funcionar como um ambiente muito bom, muito adequado para assegurar, numa disputa internacional, um ambiente melhor. Então, há um incentivo muito grande para a arbitragem. E nos contratos internacionais também, geralmente, por definição, o valor econômico envolvido, o porte das partes, também permite que elas aceitem a arbitragem. E aí vai para o segundo ponto, né? Todos nós aqui somos entusiastas da arbitragem, mas temos que reconhecer que existe, infelizmente, hoje, não sei se eu diria se é uma cultura ou se é um preconceito hoje de muita gente dizendo que arbitragem é um mecanismo caro e que judiciário é mais barato. Então, eu vejo que este pode ser o desincentivo de você ter a cláusula de arbitragem nos procedimentos domésticos, né, nos procedimentos internos, porque pode haver, efetivamente, como há, contratos que envolvam questões altamente relevantes e o valor econômico, né, o interesse econômico ali justifica o recurso à arbitragem, mas em muitos outros casos pode existir, de fato, essa preocupação, né, esse viés negativo de que a arbitragem é um procedimento caro, o que é, na verdade, uma impressão errada, porque, claro que talvez o custo do sistema judiciário é mais barato, porque você não tem que remunerar o julgador com base nas taxas que você remunera um árbitro. Só que uma arbitragem vai durar 2 anos, quando é uma arbitragem que funcionou bem. Um processo judicial não dura 2 anos. Um processo judicial dura 10 anos quando funciona bem. Quando ele não funciona bem, ele dura 20. Então, o barato vira caro. Mas existe essa percepção. Eu, por exemplo, várias situações, talvez o Cláudio também tenha tido isso, a gente quer colocar a cláusula da arbitragem. Então, agora, recentemente, o cliente meu falou: tira, por favor, porque esse não é um contrato assim de tanto porte, e a arbitragem é cara, todo mundo fala do custo da arbitragem. Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, é claro também que facilitaria muito mais todo o procedimento se você tivesse a cláusula de arbitragem. E é aí que eu acho que a atuação do advogado é muito importante, mostrando logo para a parte que, olha, pode parecer que a arbitragem é mais cara, porque você tem que remunerar o árbitro e é mais do que o custo judicial, mas vai resolver em 2 anos, e o outro vai ficar em 10 ou 20 anos. Então, veja que a relação aí de custo, essa percepção de que a judiciária é mais barato, ela é absolutamente ilusória. Essa é uma visão que eu tenho. Maravilha. Eu queria enfatizar aqui que quem tiver alguma pergunta ou comentário para o nosso debate, por favor, o nosso chat está aberto e basta inserir ali o questionamento que eu farei aqui o repasse aos nossos palestrantes. Inclusive, nós temos uma ilustre presença de outro autoralista, que é o Vitor Drummond, e que deixou já um comentário aqui no chat, mencionando que o ponto trazido pelo Cláudio seria de importância crucial. Segundo destaca o Vitor, não haveria como implementar a arbitragem quando há hipossuficiência tão constante,
como criador, seja compositor, ator, escritor, buscar arbitragem quando o poder econômico é tão implacável, quando não há uma diferença tão grande, talvez, entre as partes. E aí diz o Vitor aqui, não é possível implementar arbitragem se somente um lado pretende e reclama de pouca presença. Somente a arbitragem, geralmente, entre empresas e os setores da indústria cultural. Eu vou aproveitar a provocação do Vitor para fazer uma pergunta para ambos, justamente sobre essa relação entre empregador na indústria cultural e criador, onde, inclusive dentro do contexto internacionalizado, hoje que nós temos com a produção de conteúdo disseminada, muitas vezes com agentes que estão em diferentes mercados, e onde há uma cultura em termos de aferição de direitos nessa relação de trabalho muito distinta no ambiente lá da common law, onde há o conceito do work made for hire, com algumas presunções, inclusive, de cessão de direitos nesse contexto, enquanto aqui no direito continental nós temos o artigo 11, tão citado artigo 11, que diz que autor é a pessoa física criadora da obra, e aonde há um espaço bastante mais reduzido para presunções de cessão. Como é que essas disputas entre criador, de um lado, e o seu empregador e a própria um agente empresarial da indústria poderiam, eventualmente, serem administradas num contexto da arbitragem? Acho que essa é um pouco a reflexão que o Vitor está provocando e que eu complemento com esses elementos que referi e deixo para análise tanto do Manuel como do Cláudio, como seria e se seriam arbitráveis disputas dessa natureza entre empregado e empregador quanto à titularidade de direitos autorais. Posso começar dessa vez? Eu queria fazer uma colocação que eu acho muito importante aqui, até fazendo essa colocação não só como interessado, vamos dizer, estudioso do direito autoral, mas também vendo aqui pelo lado da Câmara, da nossa Câmara, e pelo lado institucional da arbitragem. Eu entendo que o grande momento que a gente está vivendo hoje, e que eu acho que tem tudo para alterar essa situação, é o grande benefício que nós tivemos da pandemia, que é mostrar que diversas coisas que só se faziam de forma presencial podem ser feitas online, podem ser feitas à distância. E o fato é que como eu disse, esse mito da arbitragem ser cara deriva, sobretudo, do custo da realização do procedimento, né? O custo de você ter aquela realização dentro da estrutura tradicional. Eu acho que o que eu acho que é o grande futuro eu diria da solução de disputas de uma maneira geral, mas inclui também a arbitragem, é o ODR, né? O chamado Online Dispute Resolution. Eu acho que o que a gente precisa, e eu acho que, como eu disse, a pandemia desmistificou um pouco, é a desnecessidade de você ter esses procedimentos tão custosos ou tão trabalhosos. Eu acho que o que a gente pode ter, por exemplo, é procedimento simplificado. É uma coisa que nós, por exemplo, já implementamos na Câmara de Arbitragem do CSD da BPI, e outras entidades também têm implementado isso. Um procedimento que seja mais célere, um procedimento que seja mais rápido, um procedimento que não precise levar até tanto tempo e com as consequências que isso pode trazer. Eu acho, no meu modo de ver, que o ODR, né, o Online Dispute Resolution, no fundo, ele é uma democratização do procedimento. Ele permite o acesso de mais pessoas a esse mecanismo de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais barata. Então, ele, em parte, responderia a essa questão da hipossuficiência de uma das partes, que
eu já tive casos, até atuando como árbitro, em que a parte... Lembro de um que me marcou muito, em que eu era o árbitro, e quando a parte mais fraca, né, que no caso era o autor, né, era o criador, quando ele viu o custo do procedimento arbitral, ele se assustou. Eu percebi que aquilo para ele tornava inviável o procedimento. Mas o fato é que, se você tem esses mecanismos que tornam o procedimento mais rápido, mais ágil e, portanto, mais barato, que é o procedimento ODR, você democratiza o processo, você permite que não seja só as grandes empresas que possam se beneficiar desse mecanismo. Acho que isso... Agora, a pergunta é, isso resolve totalmente o sistema? O problema? Não, não resolve totalmente, mas facilita enormemente. Facilita enormemente isso. Quer dizer, o sistema, isso, no meu modo de ver, quer dizer, o ODR, eu acho que é essa perspectiva que a gente tem que ter de futuro para a arbitragem, mas eu já disse, repito, é para a resolução de conflitos de uma maneira geral, que foi, inclusive, uma experiência muito bem sucedida com o DRP, né, para nomes de domínio, e aqui com o SACI-ADN. Quer dizer, é um procedimento rápido, um procedimento barato, um procedimento que democratiza. Eu acho que isso, em parte, já resolve uma boa parte do problema. Agora, o Vitor, com com o pensamento bem crítico que ele tem, ele disse, mas para a indústria é melhor ir para o judiciário e esperar 10 ou 20 anos. Pois é, mas este é um problema de cultura mesmo, que a gente precisa realmente fomentar uma cultura de resolução de disputas, uma cultura de colaboração, e não uma cultura que eu chamo adversarial, litigiosa, contenciosa. Então, essa cultura de litigiosidade e essa cultura de postergar a solução do problema, que eu chamo, então, que não é uma cultura colaborativa, é o que a gente tem que mudar na cabeça das pessoas. E isso é um trabalho provavelmente mais complexo, né? Quer dizer, de fato, há muita gente que quer a litigiosidade porque ele quer postergar a solução do problema. E a gente tem que ter essa cultura de colaboração, quer dizer, a cultura de que tem que resolver o problema. A gente vê que em vários outros, as plataformas digitais, né? Não vou citar aqui caso para não particularizar, mas tem plataformas digitais hoje que investiram enormemente nisso, no ODR, resolver isso, e não simplesmente empurrar com a barriga. Essa cultura a gente tem que mudar, porque, infelizmente, essa excessiva litigiosidade faz com que o relacionamento comercial, de uma maneira geral, fique ruim, né? Porque os problemas não se resolvem, né? Esse é um ponto mais complexo, no meu modo de ver, é um problema talvez mais geracional, né? Eu acho que a gente tem que ter aí uma geração, apostar numa geração de profissionais e mesmo de empresários, mas que tem essa visão de colaboracionismo, de cultura de colaboração, e não cultura de litigiosidade, de adversariedade continuamente. E se eu pudesse somar aí, Manuel, claro, com a humildade também de reconhecer que, para alguns casos que envolva partes claramente não colaborativas, que envolvam contrafações deliberadas, ou casos que avancem para a esfera criminal, ou para popularmente chamada pirataria, não vai caber na arbitragem. Aí é para o judiciário mesmo, né? Isso, Não é um procedimento afeito a todos os casos, né, do direito autoral. Mas eu não queria deixar de ouvir o Cláudio sobre aquela questão específica da criação durante a relação de trabalho. Talvez você pudesse trazer algum comentário também, comparando o nosso sistema continental com o sistema da Common Law, Cláudio. Não, esse é um assunto fantástico. Eu queria pegar também esse finalzinho aqui, só antes de a gente entrar nessa questão do work for hire. E, de fato, é isso, né? Muitas vezes o conflito em direito autoral no Brasil ele surge por causa de uma violação
e não por causa de uma divergência de contrato ou pagamento. Então, normalmente, o conflito vem por causa de uma violação, e quando há uma violação, as partes querem uma solução rápida, muitas vezes elas precisam de uma medida cautelar, imediata, e acreditam que o judiciário muitas vezes a via mais rápida para solucionar um problema rápido. Ainda na questão da relação de trabalho ali, se for uma relação de emprego, eu acho que a coisa fica um pouco mais complicada, se for de fato uma relação empregatícia, quer dizer, fica muito difícil a Justiça do Trabalho negar o acesso a um trabalhador que ao empregado que no contexto de uma ação trabalhista tenha alguma reivindicação a esse respeito, e aí é questionável até que ponto uma cláusula de arbitragem, uma eventual raríssima cláusula de arbitragem no contrato de trabalho, eu nunca vi uma cláusula de arbitragem no contrato de trabalho aqui no Brasil, mas assim, ainda que houvesse uma cláusula dessa nesse contexto, eu acho que seria mais difícil. Mas isso é muito raro, normalmente esses trabalhos feitos sob encomenda ocorrem em relações de prestação de serviço, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Até porque nos Estados Unidos, se você tem um contrato de trabalho, não precisa escrever que é work for hire. Porque são duas hipóteses, na verdade, nos Estados Unidos, né, no Copyright Act. Ou é na relação de emprego, ou você coloca lá que é work for hire. Então, tanto em uma situação quanto em outra, é como se fosse o software no Brasil, é como se fosse a patente. Já nasce sob titularidade do empregador, se for nisso. Então, é óbvio que isso gera, eventualmente, algum problema, né? Porque quando vamos imaginar que, sei lá, um estúdio de Hollywood qualquer, como é que a Disney, não, mais famoso, assim, a Disney contratou lá um roteirista para fazer, enfim, um novo filme, e no seu contrato era um contrato work for hire, e não havia ali uma cláusula de cessão específica de direito autoral exclusivo, como existe no Brasil, o de cessão universal e tal, porque dentro daquele lugar é assim que se faz naquele lugar. Eu acredito que essa relação jurídica, salvo uma questão de ordem pública muito evidente, ela deve ser válida no mundo todo, né? Se eu sou o titular, se eu tenho esse título de propriedade, eu adquiri esse título de propriedade legalmente, de acordo com as leis do país onde eu prestei esse serviço, ou onde eu contratei esse serviço, então esse título de propriedade, em princípio, é válido no mundo todo, salvo uma questão de ordem pública. Eu não acredito que o fato de não haver uma cláusula específica de cessão universal num contrato num país em que isso não é exigido pela lei local, ainda mais num contrato que se pretende global, de uma ordem de uma obra que se pretende distribuição global, não acredito que isso seja um problema de ordem pública. Não acredito, por exemplo, que ou um juiz brasileiro, no caso do judiciário, ou um árbitro brasileiro, vai olhar e falar assim, não, você buscou a proteção aqui, a lex protectionis é a lei brasileira não permite essa presunção de cessão, então eu vou cancelar. Não dá. Ou vai exigir que a Disney apresente termos de cessão de todos os talentos que participaram ali e tal. Isso, na verdade, geraria o resultado oposto ao que pretende o direito internacional privado em si, que é a estabilidade das relações privadas internacionais, que é a segurança jurídica das relações privadas internacionais. Se você não puder reconhecer um ato jurídico perfeito dessa categoria, dessa qualidade, quer dizer, um contrato com um roteirista de acordo com as normas de um determinado país, fica muito difícil você ter qualquer mercado global, né? Porque aí vira uma loteria, né? A gente está falando aqui desse problema no Brasil, mas a mesma coisa ia acontecer na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, no Chile, né? Em todos os lugares da América Latina, que é toda civilista, a Europa continental, toda civilista, quer dizer, então, por isso que tanto o European Max Planck quanto a ILA, a International Law Association, trataram especificamente desse assunto. Eu acho que vale a pena dar eu falo aí, deixo até a dica aí para o público, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nas Kyoto Guidelines, sobre Intellectual Property Private International Law, da International Law Association, porque eles colocam várias situações, não apenas essa do work for hire,
mas várias situações, inclusive, falam sobre direitos morais e tudo, e tem ali justamente uma tentativa de falar, gente, olha, da mesma forma que os outros setores da economia se desterritorializaram logo depois da Segunda Guerra Mundial, em busca de condições de produção mais competitivas, mão de obra barata, ou outras facilidades que eles iam encontrando, que as grandes empresas internacionais vão encontrando em vários lugares do mundo, essa desterritorialização chegou no mercado de mídia. Ela, muito embora sempre houvesse circulação de obras, o mercado de mídia não era desterritorializado, ele era profundamente territorial antes da internet. Agora não, agora ele é desterritorializado. Então, todo mundo vai ter que agora, e no nosso caso específico, do direito autoral, ainda tem o agravante de ter duas tradições, da gente conviver com duas tradições jurídicas distintas, né? A tradição anglo-saxã e a tradição do civil law, que também é verdade para a maior parte, para outras áreas do direito também, mas que no nosso caso há diferenças até filosóficas, de justificativa filosófica, de por que o direito, por que há essa proteção. Os americanos, os britânicos, os anglo-saxões são mais utilitaristas, né? Eles acreditam que isso vale em função daquela obra que vai gerar novos conhecimentos, novos conteúdos e avançar a ciência. Já os países civilistas, eles são mais deontológicos, ou seja, é uma noção de dever, né? Deon é dever em grego, né? Vem de deontologia, vem de estudo do dever. Então, os países civilistas acham que tem uma espécie de dever imemorial com o autor, uma espécie de honrar o autor, não apenas de remunerar o autor, mas também de honrar o autor, e daí o direito moral e tudo mais. Então, essas diferenças filosóficas, elas podem aparecer em situações envolvendo conflitos internacionais em direito autoral. Mas o fato é que o mercado precisa continuar andando, então a gente precisa saber onde é que estão os pontos de convergência, o que é que a gente pode convergir. Então, esses institutos internacionais têm trabalhado fortemente em uma espécie de cartilha sobre a aplicação de normas de conflito de lei no espaço, justamente porque esta questão específica, que é uma das principais, eles chamam de titularidade originária, a questão da titularidade originária, como se chama essa questão nesses fóruns. É uma questão premente e que gera muita insegurança jurídica, especialmente para países anglo-saxões que normalmente não têm essa seção específica de direitos patrimoniais em seus contratos. Posso fazer uma pequena observação pontual aqui, Rodrigo? Deve, claro. Porque eu concordo 100% com tudo que o Cláudio falou, mas quando ele mencionou direito moral, aí eu achei que pode criar pode haver uma inferência que me parece que é diferente. Que, na verdade, de fato, a questão da titularidade originária, ou seja, quem é o beneficiário do direito, eu acho que é uma questão, no meu modo de ver, diferente daquela questão do direito moral que eu tinha colocado. Quer dizer, a questão da titularidade originária, por que isso tem existido? Porque a gente sabe, a Convenção de Berna estabelece que o regime de proteção da obra é aquele que é determinado pelo país onde a reclamação é estabelecida. E aí, o problema todo está em saber o que é regime de proteção. Na minha opinião, o regime de proteção é saber qual é a extensão da proteção, né? Que medidas, que recursos, né? Que direitos a parte tem, mas não quer dizer propriamente quem é o beneficiário da proteção, quem é o titular originário. Mas a Convenção de Berna não diz isso, né? Ela não estabelece isso. E, de fato, internacionalmente tem havido uma certa divergência com relação a isso, embora eu tenha visto que, ao longo do tempo, a tendência tem sido sempre a de dizer que lex protectionis é regime de proteção no sentido estrito, né? Quer dizer, que direitos a pessoa tem, que remédios jurídicos que ela tem, mas não é a titularidade, o beneficiário, porque isso é o lex origis, porque senão isso cria aí um conflito enorme, né? Quer dizer, aquele que é titular nos Estados Unidos não é titular no Brasil. Isso não pode ser assim, quer dizer, isso cria um conflito. Então, eu acho que isso era algo que devia talvez ser esclarecido no teor de convenção internacional, já que o objetivo da Convenção Internacional é definir as regras de direito privado, isso devia ficar mais claro e não está claro hoje na Convenção de Berna. Mas você tem razão quando você diz, Cláudio, que, de fato,
na hora da aplicação da lei, alguém pode dizer que aqui esse é um problema também de ordem pública, é uma norma de ordem pública. Mas eu acho que aí é um conflito com a própria, talvez uma maneira de você fugir da questão da lei aplicável. Agora, na questão do direito moral, eu vejo que na questão do direito moral tem essa prevalência da ordem pública, né? Tem essa prevalência. Quer dizer, como que você vai interpretar um ajuste contratual que envolve direito moral, se numa jurisdição ele é considerado válido e numa outra jurisdição ele não é considerado válido? Quer dizer, como que você vai fazer isso? Como é que você vai trabalhar com essa situação? Era essa a única ponderação. Eu acho que a questão de ordem pública é menos presente no caso do beneficiário da proteção, né, da titularidade, quem é o beneficiário da proteção, do que no caso do direito moral. Não, e acho que, no pressuposto, só adicionando um ponto aqui de partes com uma certa igualdade de condições, que num contrato de licenciamento, onde haja duas empresas atuando e não numa relação agora mais de emprego, de work for hire, acho que essa solução da arbitragem, Manuel, pode ser uma forma, inclusive, de se endereçar essas diferenças, de neutralizar essas diferenças dos sistemas jurídicos, claro, à exceção daquelas de ordem pública, né, mas as especificidades dos sistemas e inclusive, a chamada home court advantage, né, aquela vantagem de litigar em casa, que nos conflitos judiciais internacionais, elas são tão presentes, seja pelo desconhecimento das peculiaridades dos sistemas jurídicos envolvidos, seja pela própria facilidade mesmo de se ter um litígio no seu estabelecimento, onde você já está acostumado a operar e a se valer do judiciário. Mas, Cláudio, eu não sei se você ia complementar alguma coisa, senão eu vou encaminhar mais uma pergunta que nós temos aqui. É isso que eu ia falar, que era uma questão de ordem. Temos aqui também, além do chat, nós temos aqui Q&A, aqui, Question and Answers, e ali tem uma pergunta sobre o direito de sequência, que eu já ia chamar a atenção. Exatamente. Bom, então eu já faço imediatamente para você essa pergunta, que é do nosso Vinícius Pavan, que diz o seguinte: como é vista a arbitrabilidade frente ao direito de sequência previsto no artigo 38 da nossa Lei de Direitos Autorais? A irrenunciabilidade e a inalienabilidade desse direito seriam empecilhos para uma discussão sob a égide da Lei da Arbitragem, da 9.307? O que os senhores acham? Eu acho que bom. Eu posso começar aqui. Eu vou pedir para começar, claro, aqui. Assim, eu acho que é uma situação parecida com a dos direitos morais, de certa forma, né? No sentido de que o direito de sequência é um direito inalienável e tudo mais. Quanto ao seu escopo, quanto à sua natureza, quanto à sua existência, eu acredito que, e quanto à sua titularidade, eu acho que isso não é passível de arbitrabilidade objetiva. Mas eventuais indenizações em face de seu descumprimento, isso sim, ou eventuais flexibilizações ou negociações ou transações que possam ser feitas em relação a esse direito, desde que não interfiram na sua própria existência, na sua titularidade e na sua extensão, que seja uma coisa pontual e não a desistência do direito para sempre, eu acho que é passível de análise arbitral, sim. Não sei se Manuel, você quer complementar alguma coisa? Vou complementar muito rapidamente, na verdade, porque eu concordo inteiramente com a resposta do Cláudio. Primeiro, eu acho que essa situação do direito de sequência é similar à questão do direito moral. Ou seja, é um problema de se a irrenunciabilidade e inabilidade torna a discussão absolutamente inarbitrável. Eu acho que não. É o mesmo problema do direito moral, a mesma modo de ver, a mesma solução. Mas é claro que o problema vai ser, de novo, qual é a questão que está sendo discutida. Mas eu acho que, em princípio, a resposta simples não são essas características do direito de sequência, não tornam esse direito patrimonial indisponível. Eu acho que, se não houver
eu acho que isso é uma indisponibilidade relativa, igual ao direito moral. Nós havíamos recebido uma pergunta ainda antes do evento com relação à arbitrabilidade dos direitos morais em programas de computador, mesmo sabendo que eles são muito limitados, né, pela própria lei de software, mas o quanto que isso poderia restringir a arbitrabilidade no campo dos programas de computador, a questão do reconhecimento da autoria ou de modificações que pudessem causar aí algum prejuízo para o seu autor. Manuel, não sei, ou Cláudio, quem gostaria de comentar esse ponto? Essa pergunta, se eu não me engano, é da Thaís Capito, acho que havia nos sido passada antes do evento. Eu diria o seguinte, na minha opinião, eu acho que a resposta para isso depende de como você interpreta o regime do direito moral de programas de computador dentro da Lei 9.609, né? Tem o artigo da lei que diz que as disposições de direitos morais não se aplicam ao programa de computador, né? Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais. Quer dizer, se você for interpretar literalmente esse dispositivo, você vai entender que, de fato, poderia entender que, de fato, há um regime de direito moral de autor próprio de programa de computador, que é diferente do regime de direito moral das obras intelectuais, que são regidas exclusivamente pela Lei 9.610. Então, se você entender que, de fato, essa redação não se aplica ao programa de computador, as disposições relativas ao direito moral, significa que tem um regime próprio, uma disciplina própria na Lei 9.609, então você poderia concluir que, por exemplo, a característica da inalienabilidade e irrenunciabilidade não está presente ali, como não está presente nos direitos morais de alguns outros países, né? Quer dizer, então teria um regime ali diferenciado. E aí, nesse caso, então, a discussão fica muito mais simples, né? Porque aí passa a ser um direito que não tem essa... que não está sujeito a essa interpretação sobre a indisponibilidade, né? Se, por outro lado, você entender que, na verdade, o regime de programa de computador é só derrogatório de algumas normas, mas não um regime totalmente autônomo, totalmente diferente, então não mudou a discussão, continua sendo a mesma, né? Quer dizer, você continua tendo o problema da inalienabilidade e irrenunciabilidade. Então, seria uma segunda forma de interpretar. Quer dizer, em vez de você dizer que tudo que é direito moral está na Lei 9.609 apenas, então é uma coisa. Se você disser que, não, na verdade, o que a lei fez, a 9.609, foi derrogar algumas regras de direito moral que estão ali derrogadas na 9.609. A gente sabe que, normalmente, na legislação dos outros países, é isso que aconteceu, né? Quer dizer, na legislação, normalmente, o regime de direito moral de programa de computador, ele não é um regime completamente diferente. Ele é o mesmo regime de direito moral com alguma derrogação. Então, aí, nesse caso, o tratamento seria diferente. Então, a pergunta poderia ser, mas e daí? Qual é a sua conclusão, né? O que você acha? Que é a hipótese 1 ou a hipótese 2, né? Afinal das contas, né? E eu tendo a achar que é a hipótese 2. Ou seja, eu tendo a achar que o regime de direito moral do programa de computador não é um regime totalmente diferenciado, que é um regime único, porque a gente tem que lembrar que lá no começo da lei está dito que os programas de computador têm um regime aplicável às obras literárias e a própria lei diz que a lei de direitos autorais se aplica subsidiariamente. Então, na minha opinião, uma interpretação sistemática seria no sentido de que a Lei 9.609 tem apenas algumas disposições derrogatórias daquilo que está na 9.610, mas não um regime totalmente diferente. E, portanto, eu acho que não mudou o quadro do problema, continua sendo a mesma coisa, a mesma disciplina. Nós estamos próximos aqui do nosso horário de encerramento e somos pontuais aí no início e no fechamento do nosso webinar.
E então eu queria abrir um espaço para uma manifestação final de cada um dos nossos expositores e deixo aqui uma provocação, um olhar para o futuro. Nós temos agora cada vez mais tratado de novos temas como o metaverso, como um ambiente de negócios, um ambiente onde também, quem sabe, o direito autoral vai ter um papel relevante, já inclusive algumas primeiras disputas relacionadas a esse novo contexto, e que é internacional por natureza, a questão dos NFTs também sendo pauta frequente dos debates em direitos autorais. O que esse futuro traz para a perspectiva da arbitragem como uma eventual ferramenta útil dentro do direito autoral? Como vocês projetam aí o futuro da arbitrabilidade de temas de direito autoral? Talvez o Manuel foi o último a se manifestar, talvez pudesse começar com você, Cláudio. Bom, para ser bem breve, é uma provocação ótima e faz a gente ficar pensando. Eu acho que a arbitragem ela tenderá a se fixar e a se firmar no mercado brasileiro de mídia na medida em que o mercado brasileiro de mídia amadurecer, né, a ponto de, e eu vou repetir isso sempre, porque eu acho que esse é o ponto fundamental, a ponto de considerar que a preservação das relações comerciais, a preservação da saúde do mercado, a preservação das boas relações comerciais e da estabilidade dessas relações e do próprio mercado é mais importante do que qualquer conflito pontual. E isso só vai existir no dia em que o mercado se enxergar como parte de... Está todo mundo no mesmo barco, não é? Tem um que está mais na frente, o outro que está mais embaixo, mas se o barco afundar, afunda todo mundo. Eu acho que nós vivemos uma era em que cada vez mais é importante incluir. Então, lendo aqui as provocações que o Vitinho faz, e sou muito sensível a essas provocações, viu, Vitor? E acho que é a hora mesmo de todos olharem para todos os elementos da cadeia produtiva, todos os elos da cadeia produtiva, e se perguntar com a honestidade intelectual, até que ponto estão todos contemplados em seus interesses. É claro que você vai ter sempre diferença de interesses aqui ou ali, divergências de interesses e tal, mas até que ponto nós estamos desenvolvendo relações jurídicas entre esses elos de cadeia produtiva que sejam sustentáveis, que as pessoas queiram manter, que as pessoas tenham apreço por esses elos. No momento em que esse apreço se revelar, eu acho que a arbitragem surge como uma alternativa muito mais adequada do que, em vários aspectos, ou em várias circunstâncias, do que o acesso ao judiciário. Mas isso depende fundamentalmente do próprio setor e depende também, em grande medida, dos players internacionais aceitarem, eventualmente, cláusulas arbitrais com câmeras no Brasil, né? E isso pode ser viável em diversas situações, né? Você pode ter, enfim, algum tipo, um grande produtor internacional, uma plataforma, um canal, pode querer um conteúdo, por exemplo, uma música do Caetano Veloso, alguma coisa assim, e pode ser ou uma participação especial de algum talento local, e pode ser que nessa relação específica as partes sejam um pouco mais horizontalizadas, estejam um pouco mais equilibradas, e aí, nesse ambiente, pode ser que a cláusula arbitral ou o compromisso arbitral possa ser uma alternativa viável. Fora disso, normalmente, ou o ator maior impõe o seu home court, né? impõe a litigância dentro do tribunal de sua preferência, ou as partes não confiam uma nas outras o suficiente para construir ab initio um compromisso arbitral. Manuel, o que vem por aí, as perspectivas? Eu acho o seguinte, a arbitragem surgiu no ambiente convencional, no ambiente tradicional. A arbitragem não surgiu e nem desenvolveu
boa parte do tempo no ambiente digital, com o ambiente digital. Na verdade, a arbitragem surgiu no ambiente convencional, onde imperava a alternativa do judiciário para a solução dos conflitos, né? Aí o Estado perdeu esse protagonismo na solução dos conflitos para a arbitragem por todas as situações que a gente sabe, celeridade, agilidade, especialidade, etc. Mas agora nós vivemos num outro momento. E essa observação que o Rodrigo fez sobre metaversos, né, mostra exatamente isso. Quer dizer, o ambiente, as plataformas digitais, e agora o metaverso até aumentando, reforçando isso, né? Quer dizer, a gente vive uma situação hoje de extraterritorialidade. E poder judiciário vai acabar, obviamente, perdendo cada vez mais o protagonismo, porque o poder judiciário está umbilicalmente ligado à questão territorial. E a arbitragem permite essa extraterritorialidade. Eu já diria que, por natureza, a arbitragem é muito mais adequada para esse ambiente hoje que a gente tem de extraterritorialidade. Já é muito mais adequado por si. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o ODR. Eu acho que o futuro dos métodos de solução de conflitos extrajudiciais é o ODR, no meu modo de ver. Inclusive por causa dessa extraterritorialidade, quer dizer, permite, então, como eu disse há pouco, a ODR permite a democratização desses métodos, mas também permite a maior eficiência do método, melhor rapidez, quer dizer, essas soluções de conflito ficam muito mais eficientes se forem pelo ODR e, portanto, resolvem também muito mais facilmente esse mecanismo de extraterritorialidade. Quer dizer, como é que se uma plataforma tem essa vocação de extraterritorialidade, eu tenho que justamente cada vez mais me afastar da solução judicial, cada vez mais adotar um sistema de ODR, que é o que realmente vai ser mais adequado para tudo isso. Então, eu vejo que, eu diria assim, o futuro é a arbitragem, o futuro é a ODR, no meu modo de ver. Não vejo com essa prevalência do ambiente digital que a gente agora possa ficar preso a procedimentos antigos. E eu diria, até para concluir, que se houve alguma coisa positiva na pandemia, foi essa de mostrar que é possível trabalhar à distância, é possível fazer tudo aquilo que a gente achava que só podia fazer bem presencialmente, como um evento desse. A gente vê que você tem muito mais eficiência, muito mais democratização, muito mais rapidez se você faz dessa maneira. Então, esse eu acho que é o futuro da arbitragem, é o futuro da solução de conflitos. Bom, em nome da BPI, em nome do Centro de Solução de Disputas da BPI, eu agradeço, então, as falas do Cláudio Lins de Vasconcelos, do Manuel Joaquim Pereira dos Santos e também a presença de todos os senhores hoje à noite. Faço um convite para que visitem a página do CSD, junto ao site da BPI. Lá vocês encontram mais informações sobre esse tema e, em especial, a cláusula de arbitragem que é recomendada pelo Centro para inserção nos contratos. Espero vê-los em novos eventos do CSD em muito breve. Desejo uma boa noite a todos. Obrigado, Manuel. Obrigado, Cláudio. Um abraço. Obrigado. Boa noite, pessoal.